Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando aqui agora mais uma edição do Fala Pouco Podcast. O meu nome é Humberto Petrilli Eu sou Rinaldo Pedrosa. E eu sou Léo Abrantes. e hoje o tema de hoje, no caso, vai ser um tema diferente para as pessoas aqui que estão acostumadas a ver uma pegada de mais cinema, mais de séries, que principalmente que acompanha a gente pelo nosso Instagram. Hoje nós vamos fazer uma série de livros, que já é uma série de séries que nós temos aqui no nosso canal, no nosso podcast. É uma Inclusive, série de uma série de, né? exatamente. Inclusive, se você não acompanha a gente, né, fazer um merchanzinho antes, acompanha a gente nas nossas redes sociais, acompanha a gente no nosso Instagram, que agora tá um pouco parado, mas lá já tem bastante conteúdo, principalmente relacionado ao mundo do cinema. Nós temos perfis, nós temos críticas, nós temos indicações, e IGTVs esses que também estão localizados no nosso YouTube, aonde estão todos os podcasts esses que também estão disponíveis no Spotify. Então, se você não segue a gente, já segue agora nas nossas redes sociais. Lá a gente tem bastante coisa muito bacana para você que é um jovem iterado do mundo do entretenimento, da cultura pop. Segue lá que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E bom, no mais é isso. Então, ficamos agora com o podcast. Bom, falando sobre livros, né? Não só a gente vai citar alguns livros aqui interessantes, livros que marcaram a nossa vida, mas também a gente vai comentar também um pouco o ato da leitura, o que que é a leitura, o quão ela é importante. Eu posso falar até por mim que entrou na minha vida um pouco a leitura e ela tem uma importância grande, que a gente vai entrar mais a fundo aí com o decorrer do podcast. A gente vai falar muito também sobre a realidade que tem aí a indústria do livro, né? Porque, mano, basicamente a Amazon domina livro no mundo e tudo mais. Então a gente vai comentar muito dessas questões também, não só citar livros aqui, caso você esteja desesperado por uma indicação, a gente vai falar várias aqui. Inclusive, vamos dar um panorama, vamos falar aqui, porque nós somos jornalistas, né? Nós precisamos ler, então a gente tem que falar um pouco sobre isso aqui no podcast. E aí, Rinaldo, o que você acha aí? Quer começar? Bom, vamos lá, né? Léo falou, cara, leitura na minha vida sempre existiu, sabe? Mas não de formas assim de ler graphic novel, sabe? Tipo, de ler romances e histórias de aventura e tudo mais. Na minha infância eu lia muito, eu tinha coleção, né? Eu tinha assinatura tanto da Turma da Mônica criança, isso eu tô pegando minha idade lá, 8, 9 anos, tá? Tanto da minha assinatura de Turma da Mônica criança, quanto Turma da Mônica jovem, quando começou a ter, né? E eu lia muito também, não só, é claro que é uma série de livros, mas nessa mesma época eu também tinha assinatura da revista Recreio, que na época era a melhor revista para criança, era isso aí. E eu sempre lia. Então, leitura na minha vida sempre foi muito presente nesse sentido. O fato da minha mãe ser professora também influenciou muito, porque ela sempre me incentivava muito a ler para desenvolver mesmo esse lado, né? Quando você é criança, tudo, quanto mais a criança lê, melhor ela se desenvolve, tanto obviamente na leitura, na escrita e no que for. Então, tipo, na minha vida começou assim, né? Eu lia Turma da Mônica, eu lia eles crianças, eles adultos. E também, quando eu comecei a crescer mais do que isso, eu passei para ler alguns livros. Na minha escola tinha uma biblioteca interessante de livros, de todo tipo de livro, e eu lia, tipo, Harry Potter. Nunca cheguei a ler todos os livros, né? Todos os 7 livros, eu nunca li. Mas muitos eu li, Harry Potter, eu li alguns de Percy Jackson, e por aí vai, sabe? Essa foi a minha época ali, dos meus 12 aos meus 15 anos, vai, mais ou menos, por aí. Eu lia esse tipo de livro. E também comecei a ler algumas graphic novels da Marvel, né? Que a Marvel às vezes fazia uma. Não chegava a ser gibi, né? História em quadrinho, mas tipo, eles faziam um livro mesmo, contando. Tipo, se você for numa livraria por aí, você vai encontrar um livro grossão falando, tipo, Guerra Civil. Aí tem a Guerra Civil dos quadrinhos da Marvel. Então, era um tipo de livro que eu li. Então, eu sempre fui muito. Tentava, assim, variar nesse sentido, sabe? Quando eu fui, a partir do momento que eu fui crescendo. E hoje em dia, para ser sincero, a maioria dos livros que eu leio, né, vou até olhar aqui para os livros que eu tenho, a maioria ou é voltada para jornalismo, tipo algum livro que eu vejo que vai me ajudar no meu curso. Tem um livro gigante de cinema,
tipo, a história do cinema, tudo sobre cinema, o nome do livro. E também tenho tenho 2 livros do Stephen Hawking, né, que O Universo na Casca de Nós, por exemplo, eu tenho e eu leio, porque eu gosto muito desse mundo assim mais tipo, espacial, vamos dizer assim. Eu sou muito curioso por coisas do espaço, então são os tipos de livros que eu leio hoje em dia. Então, mais ou menos, essa é a minha cronologia dos livros na minha vida, sabe? Comecei a ler com Turma da Mônica, fui passar para Harry Potter, Marvel, esse tipo de coisa, e hoje em dia, as leituras que eu tenho, não me interesso muito em ficar lendo essas, esses livros de romance, que é best-seller disso, best-seller daquilo. Nunca li Crepúsculo, nunca li 50 Tons de Cinza. Nem fanfic, né? Exato, nem fanfic. Então, esses foram os livros, essa é a minha cronologia de livros, sabe? Hoje em dia, quando eu paro para ler alguma coisa, eu leio sempre ou algo mais nessa pegada de Stephen Hawking, que eu sempre gosto, ou algo mais na pegada de tipo, isso aqui vai me ajudar no meu curso em tal ponto, e aí eu vou lá e leio. Ou, por Stephen exemplo, no caso de Hawking? cinema. Hã? Stephen Hawking? Não, Stephen Hawking, ou eu leio isso, ou eu leio algo que vai me ajudar no meu curso, entendeu? Tipo, Ah, algum livro eu de pensei que você não estava jornalismo. falando de Stephen King, não. Não, Stephen Hawking, tipo, eu Stephen li, por Hawking tem exemplo. livro? Eu pensei Cara, o que. livro do It, do Stephen King, é grosso para cacete. Por isso que eu ficava É dividido em porque 2 Stephen filmes. Hawking não é o cadeirante? Aí eu Pô, é o fiquei. cara que fala sobre Ele espaço, ele buraco de tem vários minhoca, livros. blá blá Ah, é blá. verdade, eu vi o filme. Ele digita com a boca, né? Depois que ele teve a doença, sim, Ele realmente. começou na Ah, verdade, ele digita. ele dita, né? É verdade, verdade. Isso. Aí, enfim, hoje, eu li, inclusive falando de Stephen King, o único livro do Stephen King que eu li, pelo menos que eu sei que é dele, foi o It, que inclusive foi Pedro que me emprestou, Pedro Souza. Ele me emprestou esse livro, ele tinha lá em casa, ele me emprestou, aí eu li, tá a grossura da porra do livro, vai tomar no cu, livro grosso da bexiga, mas é um livro muito bom. Tem algumas diferenças com relação ao filme, porque sempre tem, mas enfim, dito isso, é assim que eu queria começar o podcast, essa é a minha cronologia de livros, assim, da minha vida. E vocês aí, vocês começaram, o que é que vocês liam quando era criança, o que é que vocês leem hoje em dia, se é que vocês ainda leem alguma coisa, ou largou mesmo, não leio mais livro, odeio livro. Cara, eu desde muito pequeno também já tenho comecei a ler muito cedo, quando eu tinha uns 4 anos mais ou menos, minha mãe me colocava para ler, alguns livros, a gente lia em conjunto, e já li muitos livros, assim, na época da infância e pré-adolescência, que acho que muitas pessoas conhecem. Eu li Capitão Cueca inteiro, que era uma série de livros de infantis que eram muito Nossa bacanas, senhora, muito também. legais de lerem, assim, que era bem Diário de um simples. Banana também, cadê o Diário de um Diário de um Banana? Banana, eu li Diário de um Banana, eu li um outro que chama Chiclete, li grande parte do Percy Jackson também, né, Biografia do Estadunidense de Raios. Belmarx. Então, assim, né, eu comecei, né, na leitura a partir dessas coisas. Mas no ensino médio, que eu acho que é quando você realmente define os seus gostos, que é quando você define mais os caminhos, né, que você vai seguir, eu segui para um caminho mais filosófico. Então, assim, nunca fui de ler muitos livros de romance, muitos livros de ação ou suspense, mas eu sempre me interessei muito por livros de filosofia, alguns livros de sociedade que contavam histórias, assim. Então, né, um dos livros que eu mais gosto, que são um livro extremamente pequeno, assim, muito interessante de ser lido, é o do George Orwell, que é A Revolução dos Bichos, que é um livro extremamente, assim, pequeno, mas ele faz uma crítica muito interessante a respeito da sociedade. Os livros do George Orwell, na realidade, de uma maneira geral, como 1984 também, são livros, né, que sempre são sempre recheados de muita crítica, só que hoje em dia, principalmente, né, com os Kindles, né, com os TikToks e Instagrams também, a leitura eu acho que ela foi uma coisa muito mais banalizada, é muito mais difícil você realmente pegar, assim, algum escritor atualmente que esteja muito famoso, assim, que escreva para esse tipo de nicho que eu tô falando. A maioria dos caras é os caras, tipo, com aquele que escreveu A Culpa é das Estrelas. Alguém sabe o nome dele? É Alguma Gray. coisa green, alguma John coisa Green, green. John Green, John Green, né? exatamente. John Green, que são a maioria está voltada mais para essa relação, mas eu ainda tenho preferências por alguns livros que trazem mais uma crítica. Afinal, eu acredito que a leitura, de uma maneira geral, ela seja uma viagem, assim, né? Como se uma obra, uma arte. Porque da mesma forma que você assiste um filme e fica, às vezes entra no mundo do filme, consegue se conectar com aquilo, com os personagens, com a história, com o enredo, com o livro é exatamente igual. A única diferença é que você não lê um livro em 2 horas, assim, pelo menos normalmente falando, mas
Voltando, né, os primeiros livros que eu também havia lido, eu acho que é um livro que todo mundo já leu, e se não leu, vá ler, para você poder dizer que você é um ser humano, é o Pequeno Príncipe, né, eu acho que esse é um livro que todo mundo, pelo menos, já deve Eu ter. pensei que tu ia falar da Bíblia. Não, não, pelo amor de Deus, É, aí porque também o não, Príncipe né. eu também li, tá? Eu esqueci de comentar, mas eu li também o Príncipe. Não, não, a Bíblia, na realidade, não vou entrar nesses assuntos, mas assim, o Pequeno Príncipe, ele é uma leitura muito gostosa e muito bacana, que eu acho que eu recomendo para todas as pessoas a fazerem. Pois é. Eu não vou dizer o que Léo botou aqui no chat, não, enquanto a gente tá gravando, porque questões éticas, mas saibam que ele está mijando. É. Mas enfim. Cara, eu lembro quando eu li O Pequeno Príncipe, tipo, na minha escola, né, quando a gente era pequeno, meio que tinha, entre aspas, a obrigação de ler um livro por unidade. Cada unidade na escola eram 3 meses, e aí no total davam 3 unidades o ano todo, e tipo, por cada unidade a gente era obrigado a ler um livro, para fazer um tipo de avaliação sobre o livro no final do. Tinha sempre uma prova no final da unidade, sabe? E aí, tipo, muitos livros eu tive que ler, tipo, Machado de Assis, eu lia pra caramba. Eu li um livro, inclusive, quando eu tinha 12 anos, que eu lembro até hoje, que é tipo A Ladeira da Saudade, sabe? Que se passa em Minas Gerais. Então, tipo, livros assim nacionais, assim, li muitos para tanto por questões de prova, porque quando você chega no ensino médio, aqui em Recife, tem o SSA, que é tipo o Sistema Seriado de Avaliação, que é para entrar na UPE, né, que é a Faculdade Estadual, e aí você sempre tem que ler Machado de Assis, esses escritores assim, tipo, brasileiros, até deu um branco agora que passou uma moto aqui, deu um branco. Mas tem Guimarães muitos livros Rosa, mesmo, Guimarães Rosa, ali pra caramba, então assim, tipo, Os Drummond. Sertões, Os Sertões. isso, exatamente. E todos esses livros, assim, tipo, eu tive que ler no ensino médio. Tava lembrando só do nome, não tava lembrando do autor. Mas, enfim, esses livros desses atores conceituados brasileiros eu tive que ler por causa de provas e tudo mais. E, assim, confesso, não acho certo um adolescente de 15, 16 anos estar tendo que ler Os Sertões, tá ligado? Então, é um livro, assim, meio... Porra, tipo... Aí Euclides você... da Cunha botou pra fuder, velho. É, aí vai dizer, traiu ou não traiu? Vai se fuder, né? Deixa o cara Não, ler isso. Dom Casmurro até que dá, mas Memórias Póstumas de Brás Cubas é um Mano, negócio além e outra, chato. pior, além de ler o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu vi o filme Memórias Póstumas de Brás Cubas na escola, na aula de literatura. E eu acho assim, não, eu não tô falando que a obra é ruim, tá? Tô dizendo que assim, você querer que um aluno de 15, 16 anos leia um negócio daquele, ele não vai captar o que o autor quis passar daqui dali, sabe? É um bagulho muito profundo e acaba se tornando chato, porque o cara não tá ali no mesmo, Não no é mesmo nem nível. Não tá na nem mesma pelo, vibe do livro, sabe? Não tá no mesmo momento. não é nem pelo que ele está querendo dizer, até mesmo é pelo jeito de escrever, porque eu lembro que Exato. eu li recentemente Memórias Póstumas de Brás Cubas, aí, tipo, eu tinha que ficar pesquisando toda hora o que significava tal palavra, porque era uma palavra antiga. Mano, tem livros internacionais que eu já li que, mano, é muito mais tranquilo de ler, porque eles traduzem, né? Aí eles traduzem de uma forma Uhum. suave para os atuais. Esses livros não, eles são feitos lá porque são português, é feito em português mesmo. Aí a gente fica sem entender uns negócios, tipo, o coisas com U, tá ligado? Mas isso aí é de boa, tem palavras muito estranhas também. Lógico, o próprio português, né, ele já é uma coisa que ele se alterou muito ao longo dos anos. A própria língua, que normalmente é um traço que faz poucas alterações, dirá a cultura, dirá o contexto da época, dirá o que o cara estava querendo dizer, assim, quando você vai pegar um livro de 1910, tá ligado? 1920 ou até antes, né, dependendo, cara, você tem que. A tradução ela tem que ser feita para os dias atuais, senão não é nenhuma questão de inteligência, não é uma questão de interpretação, é uma questão de leitura mesmo. Tem certas palavras que às vezes elas não fazem mais sentido ou até mesmo não existem. Bom, eu acho que eu não falei a minha ordem cronológica de vida, né? É porque ele tava Então, mijando, ele tava mijando. não, eu Produção, produção, ele tava. tava mijando, produção. É verdade, eu estava mijando. Eu estou urinando. Eu prefiro urinar numa privada do que nas calças. Enfim. Não sabe o que está perdendo. Bom, eu acho que vai ser meio estranho que eu vou falar, mas eu acho que eu aprendi a ler só com 7 anos, sem zoeira. Tipo, aprender a ler, tipo, ler livro, ler sozinho mesmo os negócios, sem ser um negócio ditado, ou ser um negócio, por exemplo, vamos ler junto, o que a professora fazia. Eu acho que eu aprendi a ler com 7 anos, aprendi a ler e escrever. Quer dizer, escrever eu lembro que eu aprendi antes, porque eu escrevia Palmeiras e São Paulo nos desenhos do prezinho, tá ligado?
Aí eu sabia escrever só isso. Eu queria colocar Corinthians, mas eu não sabia escrever É, pô, Corinthians. mas Corinthians até hoje eu tenho, assim, tem um H ali que às vezes eu troco de onde tá o H, sabe? Hoje em dia é Corinthians. foda, hein? Não, juro por. Tipo, Cadê o jornalista esportivo, hein? não, é que eu boto Corinthians, eu sei que tem um H em algum momento. Mas aí, tipo, eu sei que é depois do T, sendo que às vezes vai Não, depois do mas é foda I. mesmo. Aí eu vejo assim e falo, eita, não é aqui, sabe? Não, e Não é que eu sou burro, corintiano, não. É, corintiano não tem corintiano. H. Pois é, tipo, isso aí dá umas confundidas massa, sabe? Enfim, eu também comecei parecido com vocês, lendo Turma da Mônica, eu também li Capitão Cueca, eu li vários desses livros infantis, e era legal, divertido, mas nada que fosse, uau, grandioso. A minha primeira lembrança de livro mesmo, de, tipo, impactante mesmo, foi aos 11 anos, quando eu comecei a ler Harry Potter. E aí começou um negócio que duraria basicamente o resto da minha vida, até o começo da vida adulta inteira. Não, passando da vida adulta, eu acho Foi a que. cartinha de Hogwarts aí, Léo. Hum? Foi a cartinha de Hogwarts, cadê? É verdade, eu recebi a cartinha, da Dumbledore chegou. Eu vou em Hogwarts de vez em quando, mas eles não. Eu prefiro não comentar aqui. Enfim, acabei de expor num podcast multimilionário, muito cheio de audiência. Bom, essa vida de Harry Potter, das sagas, então Percy Jackson, Jogos Vorazes, Divergente até, eu meio que levei essas sagas até o início da minha faculdade, lá para os 19 anos. Eu acho que eu parei com 18, na verdade. Mas eu acompanhei, li essas sagas várias vezes. Percy Jackson eu já li 2 vezes. Tipo, das 2 sagas que tem do Percy Jackson, eu já li 2 vezes, então são 10 livros, eu já li 2 vezes cada. Saga Harry Potter, eu li 3 vezes, todos os 7 livros, e uma vez o oitavo, que é aquela peça de teatro que é uma merda, não recomendo. Eu li 3 vezes Harry Potter, eu lembro, foi com uns 11, 14 e depois com uns 16, 17, eu li de novo. E é sempre bacana ler, e isso me levou. Essa foi basicamente a minha questão de leitura na minha vida, da minha adolescência inteira, praticamente. E eu fui criado com isso, basicamente, eu aprendi muita coisa. Eu acho que até o motivo de eu ser bom em redação, eu ter interesse em português, foi muito por conta disso, porque eu li muito esses livros. Eles têm uma importância muito grande na minha vida. Eu amo Percy Jackson, Harry Potter. Divergente nem tanto, porque o terceiro livro eu nunca cheguei a terminar, porque é de tão ruim que é. Mas, enfim, Harry Potter e Percy Jackson eu guardo no coração mesmo, os livros, e é algo muito forte na minha vida. Aí chegou a faculdade e eu sou uma pessoa muito bitolado. Bitolado é uma pessoa que fica assim se preocupando demais, e às vezes eu tinha muita preocupação com a minha carreira, que eu não sei isso, e com isso, com aquilo. E eu sabia que eu tinha que ler, e eu nunca tive uma sequência muito forte de leitura. Às vezes eu terminava os livros do Harry Potter, e depois eu não lia por muito tempo, tá ligado? Então, quando eu cheguei na faculdade, eu pensei assim, cara, eu preciso ter um hábito. E até eu construir esse hábito foi difícil também. Mas desde que eu entrei na faculdade, eu comecei a me abrir um pouco mais a livros, que eu comecei a ler alguns livros de jornalismo, né? Porque pegando embalo lá de ter entrado no curso, eu comecei a ler alguns livros de jornalismo. Eu lembro que teve até um livro que eu fui buscar na biblioteca da faculdade, que foi até com o Humberto, que ele foi comigo, e ele falou: ah, não, eu vou pegar esse livro também. Ele não leu porra nenhuma do livro. Mas foi tipo Foi no dia assim, que ele matou a barata, não? Barata não, a aranha. aranha. Não, não foi esse dia, não. Mas foi bem no começo, tá ligado? A gente mal era amigo. E aí eu fui pegar um livro e eu li esse livro. E eu comecei a ler uns livros assim de jornalismo, como Fama e Anonimato, A Sangue Frio e tudo mais. São livros bem históricos do jornalismo. E eu acabei lendo e tudo mais. Mas depois que entrou a pandemia, que foi quando eu fiquei realmente muito doido com essa questão de trabalho, né? Que eu comecei a focar, não, eu preciso trabalhar, eu preciso criar ainda mais, não sei o quê. Que foi que eu comecei a ler pela pura e simples necessidade de escrever melhor. É basicamente isso. E até hoje eu leio, eu sou um leitor, eu estou sempre lendo um livro. Esse ano eu já li o quê? Uns 10 livros já. E não é nada tipo, nossa, Porra, tá querendo sério? se achar. Uns 10 livros, Não. tipo assim, não é porque eu quero me gabar nem nada, porque eu quero isso ou aquilo, é pelo puro e simples prazer de que
eu escrevo melhor, cara, minha evolução de um ano para cá, em questão de escrita, melhorou muito. E, cara, muito por conta dos livros. Eu lembro de questões com português que eu tinha antes, eu não tenho mais, porque eu já peguei prática, não só porque eu estava escrevendo também, porque eu estava praticando, mas porque eu vi em livros e eu vi vários estilos de leitura, de jeitos de escrever um mesmo texto que eu acabei aprendendo. E até hoje eu leio por necessidade. Não é um prazer. Eu conheço gente que lê por prazer. Tem gente que, mano, tem gente doida que aprende leitura dinâmica para ficar lendo livro rápido. Cara, tem gente que lê uns, cara, 10 livros por mês. Tem gente que faz isso. E porque gosta. Tem gente que pega livro, não, eu vou ler esse livrinho aqui para eu passar meu tempo. Ah, eu tive um tempo aqui na minha rotina, eu vou ler um livro. Comigo não é assim, eu não tenho isso. Eu leio por necessidade, porque eu sei que a leitura vai me ajudar, me ajuda a falar, me ajuda a escrever, e para minha profissão, e até mesmo para mim, como pessoa, eu me sinto bem melhor. A faculdade, ela me ajudou muito a me tornar uma pessoa muito mais, assim, culta. Não querendo me gabar, ser arrogante nem nada, mas você acaba procurando coisas para se coçar, né? Então você acaba procurando entender isso, entender aquilo, estudar isso, estudar aquilo. Até mesmo aqui no nosso queridíssimo podcast, a gente estuda muita coisa. Com certeza vocês aí também já aprenderam muita coisa só para fazer um podcast, uma edição de podcast. Então, o livro tem muito essa questão. E atualmente eu sou basicamente dominado por livros de esporte, porque eu quero aprender mais, é o que eu quero trabalhar, então eu basicamente leio livros de esporte. Mas também, como eu falei, eu quero ser uma pessoa culta, assim, e tudo que tem de culto, assim, para você aprender, é basicamente livro, porque é onde nasce, é onde cria as ideias, basicamente. A maioria dos filmes são baseados em livros. Se você pegar, por exemplo, alguma ideia perdida na internet, veio de um livro. Se você pegar um pensamento aleatório que alguém escreveu na bio do Instagram, provavelmente pode ter vindo de um livro. E é tudo onde o livro nasce. Então, é por isso que eu leio muito. E eu fico intercalando sempre livros de esporte com literatura, que é para balancear também. Não, mas na realidade tem muitos filmes que se inspiram livros, né? Tipo A Barraca do Beijo, veio primeiro o filme, depois o livro. Tô brincando, gente, era apenas ironia. Mas assim, entrando nesse Ah, quesito, você citou a obra-prima? nesse quesito assim, né? Um dos livros eu achei muito interessante, porque realmente o livro ele é um antro, assim, eu acho que de conhecimento básico, assim, tipo, básico no sentido não de básico, mas no sentido de primordial, né? Ele foi, é de lá que saem os primeiros, vamos dizer assim, as primeiras frases de Instagram. É de lá onde sai tudo isso. E assim, eu comecei a ler também nessa pegada e nessa ideia de me tornar uma pessoa mais inteligente, me tornar uma pessoa com mais conhecimento, de entender as coisas. Só que eu fui ler um livro de filosofia que ele se chama O Mito do Sísifo, que em 2018, e ele foi um dos livros que simplesmente abriu, obviamente, muita percepção para a vida, né? Que ele é um livro curto, mas extremamente difícil de ser lido, justamente porque as palavras que são usadas são palavras muito rebuscadas. Ele tem, como o livro ele não é tão dividido em capítulos assim, é um capítulo e outro sem imagens, sem nada, é simplesmente as frases assim. E ele pega ele é muito ele é um livro de filosofia com conhecimento muito bruto, nada elaborado. Você lê aquilo e você que interpreta essas coisas, assim como a maioria dos livros de filosofia. Só que esse foi um livro que abriu os meus olhos a respeito da não só de literatura, como da vida e de uma maneira geral, de uma maneira que simplesmente, me tornou, de certa forma, uma pessoa um tanto quanto pessimista. Eu acho que esse que é um dos perigos, vamos dizer assim, dos livros de filosofia ou livros que eles te trazem reflexões que às vezes são extremamente profundas assim. Às vezes você não está preparado o suficiente para ler aquilo ou para entender aquilo da maneira correta, porque eu pelo menos li esse livro em 2018, depois eu reli ele agora na pandemia e a interpretação que eu tive para ele foi totalmente diferente. Só que aquela primeira vez que eu li me condicionou a um padrão de pensamento que hoje eu vejo que talvez tenha sido um pouco errado. Mas por quê? Porque esse era um livro extremamente, assim, um livro muito forte, vamos dizer, certo? E isso que eu acho que é o mais interessante dos livros. Às vezes quando você assiste um filme, quando você
lê um poema ou quando você vê uma obra de arte, às vezes você no final você tem uma mudança na sua vida, você tem às vezes uma ressignificação para certas coisas, mas é diferente do que quando você lê um livro. Por causa que o livro normalmente ele está atrelado a mais coisas do que simplesmente o conteúdo. Às vezes você acostuma a ler um livro todos os dias antes de dormir, ou ler o livro em um horário específico, e aí você passa 6 meses, 7 meses, ou tipo, de quem lê mais rápido, um mês, mas que seja um mês, lendo um livro só, uma ideia só, uma linha de raciocínio só, é diferente de você passar 2 horas assistindo filme ou etc. Você tá lá com aquele negócio te acompanhando todos os dias. Você tá evoluindo junto com o livro, você tá se mudando junto com aquele tipo de pensamento. Então, assim, não é só simplesmente você querer ler um livro, porque eu acho que não só vocês dois, como várias das pessoas que estão ouvindo a gente, né, dentre as milhões, já devem ter passado por isso, de às vezes comprar um livro, ler ele, começar ele, ler, sei lá, um capítulo no máximo, assim, já ficar, putz, não gostei. E aí depois deixa ele parado por anos, às vezes volta a ler ele de novo e tem uma ressignificação, às vezes, para aquilo. Um dos livros que eu li durante a época de faculdade, que foi muito importante, é um que também é muito famoso, ele é um dos best-sellers, acho que mais famosos que tem, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é O Poder do Agora, que também tem uma série que tem o poder da mente, o poder do momento, o poder do silêncio, o poder do cara que o parta, com todo respeito. Mas o poder do agora, ele tem muitos ideais taoístas, ideais budistas. Quem me recomendou, inclusive, foi o grandíssimo Henry Michael. Um grande abraço para você, Henry Michael, que me recomendou esse livro, que ele é um livro que ele muda, que ele é justamente isso. Ele é um desses livros que você usa como uma ferramenta que te impulsiona a ser uma pessoa melhor por convívio cotidiano. Ele fala sobre atitudes que você toma durante o seu dia a dia que podem ser melhoradas, momentos para você aproveitar. Mas resumindo, o ponto principal é você tá carregando uma coisa para te lembrar de fazer essas mudanças no seu bolso, sabe? Tipo assim, você lê aquilo e se lembrar que você tem que fazer aquilo. Não é só um filme que mudou sua vida, que daqui a uma semana você já não lembra o porquê. É uma coisa que tá ali todo dia, durante um tempo grande, fazendo parte da sua vida. Eu acho que essa é uma das principais viagens que eu tenho com o livro. Cara, eu concordo plenamente, porque o livro tem muito essa questão de você se doar um pouco para ler, né? Porque, por exemplo, se a gente pegar uma música é muito pouco, né? Uma música tem o quê? Em média, 3 minutos, no máximo, às vezes. Às vezes tem menos, às vezes tem mais, mas em média é isso. E se você pegar uma série, por exemplo, já é um tempo maior. Um filme é um tempo menor, mas já é um pouco mais que música, por exemplo. Um pouco não, né? Bem mais. Série é bem mais que filme também, às vezes. E se você pegar um livro, cara, o livro é quase uma imersão total. E muitas pessoas que leiam, ou leiam não, né? Assistem filmes, séries, e tem livros sobre aquilo, as pessoas se interessam pelo livro, porque é uma visão diferente, é uma visão a mais, e é uma doação que você faz na leitura. É como se você estivesse se entregando para a história, como se você estivesse aprendendo cada vez mais de uma maneira mais firme, tem uma relação muito mais assim única, porque você controla o ritmo, você lê da maneira que você quer, você não está sujeito ao, por exemplo, ao que acontece na série, por exemplo, se aquilo é bom, se aquilo não. Geralmente é só a palavra para ver se você gosta, e o livro é aquela interação entre você, nas palavras, nas linhas. Isso ajuda também muito a mente, né? Porque você fica imaginando os cenários, dependendo do assunto que você está lendo, se for uma ficção, se você estiver lendo uma fantasia, isso vai despertar muitas questões no seu cérebro que você vai viajar, e com certeza isso ajuda. Por exemplo, eu leio muitos livros assim, vamos colocar assim, técnicos. Por exemplo, eu leio muito livro de esportes. Então tem muito livro que basicamente são contando uma história sobre algum assunto. Tem um livro que para mim é essencial, chamado, se você gosta de esporte e quer se interessar, o livro essencial é A Pirâmide Invertida, que conta a história da tática no futebol, desde o princípio até os dias, até quando foi lançado o livro, foi 2011. Esse livro é fundamental, só que ele é um livro que basicamente conta uma história, mas com muitas questões técnicas, explicando coisas bastante técnicas e muito específicas. Esse tipo de livro, querendo ou não, é um pouco mais complicado de ler. Eu me interessei pelo assunto, o livro tem 500 páginas, eu li em um mês. E eu li em um mês porque eu consegui realmente me interessar pelo livro. Se não, eu teria lido em 2, tá ligado? Se eu tivesse lido de uma maneira mais simples ou mais tranquila. Eu realmente me interessei pelo livro e eu li em um mês. Mas, por exemplo, se fosse um livro de literatura,
um livro que conta uma história, que está sempre evoluindo, sempre crescendo, cara, você lê bem mais rápido, porque é uma maneira de você é, colocar o seu cérebro para funcionar, e geralmente o seu cérebro embarca nessa viagem. E é muito interessante esse lado do livro, porque é uma experiência diferente do cinema, da cultura no geral, assim, que a gente vê por aí, até mesmo, sei lá, cultura de YouTube, ou música e tudo mais, é um jeito diferente de você consumir algum produto. Eu acho que é um jeito mais profundo também, sabe? E é interessante esse negócio que você falou, tem muitos livros que são manuais, sabe? Então, cara, tem filme que tem manual, tem filme, documentários no caso, né? Que conta uma experiência que você pode adquirir, mas sempre é melhor que o livro mesmo. Livros tem muito mais manuais em livros, porque você tem essa interação, esse negócio que você lê com calma para que você possa adquirir e absorver melhor. E é muito interessante isso no livro. É algo bastante interessante e é o que dá mais assim complexidade para o ato da leitura, que eu acho que é interessante e que me fez pegar um pouco também. Apesar de eu não ser muito um fã, eu leio, mas se eu não gostasse tanto assim de ler, eu também não leria. Por exemplo, eu não sei se vocês entenderam, mas, por exemplo, eu não tenho tanto hábito, eu também, se dependesse de mim, eu não lia. Mas como eu tô lendo, eu acabo pegando gosto, querendo ou não, de uma forma meio forçada, sabe? É que nem estudar, né? Você não gosta de estudar, mas você estuda por obrigação Isso, e acaba. perfeito, realmente. Né? Tipo, por exemplo, é, tem gente que lê livros assim, tipo, livros. Vamos considerar livros bestas, vai? Livros com histórias meio bestonas, assim, para passar tempo. O livro da VTube. E, tipo, por aí, sabe? Tipo, livro de ou algum romancezinho besta, só para passar o tempo, assim, para que não vá pesar muito, assim, não é um livro que você precisa pensar muito para entender. Aí, para mim, isso individualmente falando, entre ler um livro assim e ver um filme assim, eu prefiro ver um filme. E no filme eu vou ali, passei 1h30, 2 horas no máximo, 1h40, né? Que geralmente um filme mais basicão é 1h40. E para mim, aquilo ali já me satisfaz. Tem gente que prefere ler um livro assim, aí lê o livro em 2, 3 dias, uma semana e refresca a memória, sabe? Isso nunca foi um hábito meu. Meus hábitos sempre foram, tipo, nunca, no meu caso também, eu sempre li mais por necessidade do que puramente por prazer, sabe? Tipo, eu sempre quando eu tô lendo alguma coisa, é porque eu sei que eu preciso ler aquilo ali para algum motivo, sabe? E seja ele o motivo qual for, sabe? Tipo, beleza, quando eu era pequeno, a questão que eu já falei da Turma da Mônica, tá ali, criança, a criança vai lendo um gibizinho ali tranquilo, tal, não sei o quê. Aí você vai crescendo. Teve a minha época lá de ler alguns livros de Harry Potter e tal e tudo mais. Eu lembro que o primeiro livro de Harry Potter que eu li, inclusive, não foi nem a Pedra Filosofal, foi tipo Cálice de Fogo, que foi Porra, na biblioteca da escola, e eu não gosto, não gostei, tá? Pra ser bem sincero, não gostei do Cálice. também o Cálice de Fogo é um tapa já, né, pra quem tá conversando. Pois é, tipo assim, eu era criança, pô, então, criança não, era pré-adolescente ali, vai. E aí, enfim, não gostei, mas foi o primeiro livro de Harry Potter que eu li. Depois foi que eu me orientei e comecei a ler na ordem. Nunca cheguei a ler todos os 7, porque já tinha lançado os filmes, eu acabei vendo os filmes primeiro. E acabei que eu não li Eu nem li, os eu filmes. li por causa dos filmes, porque eu gostava tanto É, dos filmes, eu falei, vou ler. porque os filmes foram lançados antes também, inclusive, né? É, Tipo, o primeiro filme foi em 99, eu acho, algo assim. Então, o primeiro filme já tinha sido lançado antes da gente nascer. E aí, enfim, eu acho assim que Harry Potter é o best-seller, vamos considerar assim, né? A série de livros que para as pessoas da idade da gente, primeiro apareceu, né? Não tem uma memória de algum outro antes de Harry Potter, porque aí depois de Harry Potter veio Jogos Vorazes, veio Maze Runner, veio Divergente, veio tudo que existe até hoje, sabe? E aí começa a aparecer a era das fanfics, que aí surge 50 Tons de Cinza, que aí surge esses inúmeros filmes que a gente tem aí hoje em dia, baseado em fanfic de Crepúsculo. Cara, Mas fanfic é um negócio que é absurdo. é bizarro. um bagulho assim, é um exercício de criatividade sensacional que eu acho, sabe? Tipo, o cara pegou se baseou num livro e criou toda uma história assim, tipo, sabe? Eu acho. Claro que as histórias sempre são meio tipo, voltadas mais. A maioria Não, das fanfics é um geralmente é uma bagulho mais história, é um pornô romântico, gay. sexual, uns bagulho assim, né? Geralmente é um pornô gay, principalmente entre os membros do One Direction. Mano, e tem esse lance, né, que agora que entrou em fanfic, que, velho, existe um submundo de fanfics
muito absurdo. Da mesma forma que existe um submundo de tudo que você for pesquisar na internet, você vai achar um submundo de pessoas que adoram o dolinho como uma religião, você vai encontrar. Mas as fanfics, elas são coisas mais palpáveis, cara. Porque eu tava vendo esses tempos atrás que tem um. Cara, a quantidade de fanfic que tem sobre o BTS, sabe? Tipo assim, como se a pessoa que tá lendo, como se a pessoa que está lendo aquilo estivesse se relacionando com algum membro do BTS, sabe? Tipo, você meio que entra na pele de uma pessoa que o cara do BTS tá flertando, ou tá dando ideia, ou tá até fazendo alguma coisa, é absurda. E o pior é porque, obviamente, isso daí é criado por vários, uma legião de menores de idade, o que só torna isso mais bizarro, mas é bizarro que isso continua, né, continua crescendo cada vez mais, porque há muitos anos atrás, fanfic era uma coisa assim, era uma coisa mais bobinha, era quase que uma coisa de colírio da Capricho, sabe? Tipo, a galera fazia uma historinha pequena sobre o Harry terminar com a Hermione, ou a menina lá do Divergente ficar com outro cara, ou a Bela do Crepúsculo ficar com o Jacob, sabe? Assim, eram coisas possíveis e palpáveis e que a galera queria muito ver, só que não pôde ver porque a história foi outra. Então a galera fazia fanfic meio que para conseguir saciar essa vontade de ter um final bom. Eu acho que talvez The Office deveria ter umas 2 temporadas de fanfic. How I Met Your Mother deveria matar o final e fazer uma fanfic também. Mas no Tem final, alguns. realmente, mas aquele final foi tão não aceito que os caras lançaram depois um final alternativo. Que Que deve era Qual o ter que é final basicamente só mais um aceito. fanfic de como o pessoal queria que tivesse acabado a série. Então, assim, as fanfics, tem algumas fanfics que pra mim é isso, fanfic é um negócio chamado, porque é o quê? Fã, né, que é feito por um fã, e fic, que deve ter algum significado, mas, mas assim, fanfic é meio que uma tirinha, né, meio que uma historinha feita por um fã, Fic é basicamente. fiction, não? É fiction, exatamente. É fiction, tipo assim, é meio que Então, uma criação de uma criação ficcional, fictícia de um fã sobre alguma história. Então, assim, para mim é uma coisa totalmente normal, natural, bacana, vale a pena fazer por certos momentos. Só que quando, como tudo na internet, a galera exagera e vai para alguns nichos que se torna uma coisa extremamente bizarra. pois é, eu também acho assim, tipo, a galera, eu acho que Crepúsculo e 50 Tons de Cinza, eu acho que são o ápice das fanfics, assim, sabe? O cara, e o pior é que, assim, Crepúsculo já fez um puta sucesso quando lançou, e aí a cidadã, não sei nem o nome da escritora, mas ela lança uma fanfic de Crepúsculo e faz um sucesso da porra também. Todos os filmes. Tipo, a mesma crítica detonando os filmes, fez um sucesso desgraçado, sabe? Pois assim, porra, é muito fácil fazer dinheiro no cinema, assim. No É, cinema e realmente. também nas livrarias, né? Porque o livro também fez sucesso pra caralho. É interessante ver como também a indústria dos livros, né, eles estão sempre procurando maneiras de se reinventar, porque hoje a gente vive num mundo com uma pluralidade muito grande de conteúdo. Tem gente que pode perder o tempo inteiro da vida assistindo vídeo no YouTube, é, só ficar vendo o que os caras fazem com ferro derretido, sabe? Aqueles vídeos de estourar alguma coisa que. Ou ver uns indianos montando alguma coisa de barro. É sempre divertido. E é um meio de passar um tempo, é um entretenimento. Antes, a gente não tinha isso. A gente não tinha indianos fazendo casinhas de barro, sabe? A gente tinha outros tipos de conteúdo, a gente tinha televisão e tinha os livros. Os livros eram muito importantes antigamente. E ainda estou pensando nos indianos com casas de barro, enfim. Mas hoje em dia a gente tem uma proporção muito grande de conteúdo, seja no Netflix, tem até, mano, ou tanto de streaming que tem, Disney Plus, Paramount Plus, Amazon Prime, cara, Netflix, um monte de coisa, sabe? Então os livros acabaram perdendo, e é até uma preocupação, assim, geral, assim, que é basicamente colocar as crianças para ler, porque senão a gente vai ter uma geração burra, sem ler livros, alguma coisa assim, sabe? Então é importante a indústria no geral, principalmente a indústria do livro, procurar maneiras de se reinventar. A gente estava vendo sempre notícias de Saraiva, que a Saraiva estava ainda à falência. Não que isso seja culpa da geração que não lê, e sim por causa da Amazon, mas a gente vive numa realidade onde os livros perderam a importância. E o pior é que os livros, eles perderam a importância consideravelmente nos últimos anos, mas eles ficaram
cada vez mais caros. Isso que é incrível. Eu, hoje em dia, eu tenho um Kindle, mas eu só tenho o Kindle porque eu fui obrigado a comprar o Kindle. Porque os livros para Kindle é muito mais barato. Eu já paguei R$ 3 num livro de Kindle. Já teve livro que eu paguei R$ 15. Tinha livro que era R$ 15 no Kindle e 40 físico e ainda tinha o frete. Cara, como é que a gente vive num mundo desse? Não dá, entendeu? E óbvio que é tudo culpa da Amazon, né? Mas, querendo ou não, é uma maneira de fomentar a indústria, né? O que a Amazon está fazendo. Infelizmente, é um monopólio, basicamente. Com certeza. Eu acho que quando o Kindle ele aparece, né, ele já revolucionou. O Kindle, na realidade, eu acho que ele foi uma coisa que revolucionou totalmente a maneira de você ler livros e ver as coisas. Porque, por exemplo, antigamente, né, as pessoas sempre tinham, né, o costume de ter uma prateleira para guardar discos de vinil, de vinis, né, no caso. Depois teve os negócios para guardar CD dos carros e etc, até a invenção do celular, que hoje a gente consegue ter uma infinidade de músicas na palma da nossa mão. Então, assim, todas as indústrias de entretenimento já tinham evoluído até chegar nesse ponto, tanto na música, tanto no cinema, faltava só e especificamente os livros, né? Não vou nem dizer revistas, porque as revistas já tinham tomado, já perdido um pouco do pódio, né, para os blogs, para outras coisas de notícias. Já os livros, não. Os livros, se você quisesse ler algum livro, você teria que ter ele na sua mão, aquele negoção grande, assim, né? ah, Cheio de papel para guardar ele numa prateleira. Então, assim, você ter toda essa infinidade de livros também em um tablet, né? Um tablet que ele é inclusive feito com um material que a tela dele, não sei se vocês sabiam, é uma tela que ela não é como se diz, de luz, né? Ela é meio que de pano, né? Que é um negócio diferenciado também. Eu também Então, não sei assim, explicar, não. É uma tela bem diferente mesmo. é uma tela que ela é meio que, se eu não me engano, ela é de pano, sabe? Tipo assim, costurado, né? É branco e preto. E aí, no lugar que você vira e que tem o pontinho, né? O pixel marcado, ela vira para a parte preta. Então, assim, ela já é um outro tipo de leitura. Ela é muito confortável e você não tem que ficar carregando, às vezes, 4, 5 livros na sua mochila para ir para faculdade, ou carregando 2 livros que você gosta quando você estiver viajando, ou colocando 7 livros na sua cabeceira, não sei que tipo de lunático você é. Você agora tem tudo isso em um tablet. Isso é uma coisa que eu acho bem interessante, porque eu acho que isso sim é um dos passos, né, um dos caminhos para essa revolução da leitura, para essa ressignificação da leitura. Até porque hoje em dia as crianças não estão nem aí para ler nada, né? Dirá um livro de papel, né? Que é uma coisa que parece tão atual para nós, mas tão retrógrada para as pessoas que ficam o dia Então, inteiro mexendo em tablet. eu acho que esse é o ponto, sabe? Por exemplo, o Kindle é um dispositivo que ajuda a gente a, a concentrar os nossos livros em um aparelho só. Mas a questão é que não é a questão do vinil, por exemplo. Que o vinil, por exemplo, foi substituído por uma outra coisa mais fácil. E aí o vinil foi esquecido aí. A questão é que a indústria, no geral, principalmente de livros, está caindo, está diminuindo, está sofrendo pressão dos outros tipos de conteúdo que existe e está sumindo um pouco também. Apesar dos livros ainda serem muito relevantes, porque o livro é um negócio diferente de outros conteúdos assistidos e tudo mais, como a gente comentou aqui. E essa indústria está perdendo um pouco dessa força justamente por conta de tantos conteúdos, as pessoas não se interessam mais por livros. E também tem toda a questão de educação também, né? Porque o livro é um negócio que você tem que aprender desde criança também. Se você não for ensinado desde criança, é difícil você construir um hábito. Se eu não fizesse jornalismo, eu não leria livro nenhum. Tipo, não interessaria para mim. Mas como eu preciso ler, como eu me sinto na necessidade, aí eu leio. Mas a questão é que a indústria está caindo, sabe? Não é que nem a música que conseguiu explodir depois que virou CD, sabe? Ou veio plataformas online distribuindo a música. O livro está caindo porque não só está concentrando o mercado numa só região, mas também porque simplesmente as pessoas estão parando de ler porque preferem ouvir um podcast. Pois, velho, tava lembrando aqui de uma situação. E, tipo, tem uma vez que eu tava. Acho que foi o primeiro livro que eu comprei com o meu dinheiro. Tipo, tava pra fazer uma viagem de avião e, tipo, não tinha. Eu queria comprar alguma coisa pra ler durante o voo.
E aí eu comprei um livro chamado Silo. É tipo. É um livro que. Asilo. Silo. Tipo, a história do livro é a seguinte: tipo, o mundo acabou. E aí as pessoas que sobreviveram moram num silo. Sabe silo de negócio de guardar grão em fazenda e tal? É um bagulho, um tonelzão gigante. E aí, tipo, tem que ter uma suspensão da descrença gigante para ler esse livro, porque você pega uma foto de um silo no Google e você compara com o que o livro conta. Tipo, o livro conta diversos andares com diversas máquinas e não sei o que e tudo mais para sobrevivência humana. Beleza, tipo, essa é a história totalmente viajada do filme. Eu lembro que quando eu entrei no avião, eu sentei, eu falei, agora eu vou ler. Eu li 10 minutos do livro e eu falei, que livro chato da merda. O livro é horrível, horrível, horrível. Aí depois eu lembro, uma vez que eu tava em casa, chegou Catarina. A Catarina chegou pra mim e falou assim: Poxa, tu já leu o Silo? Eu tenho dois. Se tu quiser, eu posso te emprestar. Eu acho que até hoje ela não sabe que eu não terminei de ler nenhum. Porque eu achei o livro uma bosta. Eu falei, mesmo que livro horrível. Eu gastei meu dinheiro com essa porcaria. Porque horrível, horrível o livro. Eu olhei assim, eu fiquei triste. Eu tenho esse livro até hoje. Fiquei triste por ter lido esse livro. E, tipo, outros livros que eu tenho nessa vibe, tipo, The Walking Dead, por exemplo, a história do governador. Eu tenho o livro, porque eu era fãzaço de The Walking Dead na época. Inclusive, li quando, meados de 2013, 2014, eu comecei a ler os gibis, que, tipo, The Walking Dead é baseado numa história em quadrinho. E aí eu comecei a ler as histórias em quadrinho de The Walking Dead. Eu li até a parte do Negan, inclusive, quem assiste a série vai saber. Até a parte que o Negan é derrotado, foi até a parte do eu li o livro. E aí acabou recentemente, inclusive, acabou ano passado a HQ. Mas aí eu deixei de ler já. E assim, tipo, essa era aí que eu me baseava minha leitura, sabe? Foi quando eu tentei entrar nesse mundo de, tipo, best-seller, essas paradas, eu li um livro horrível, eu falei, larguei. Acho que é isso, né, meus amigos? Vocês têm mais alguma coisa para complementar? Livros que vocês querem deixar aí de sugestões para os nossos queridíssimos ouvintes aqui, os quatro Eu ouvintes? queria fazer uma recomendação de um livro que eu acho que todas as pessoas deveriam assistir não, né? Bom, deveriam ler, Pronto, você acabou com a indústria do livro agora. que se chama Homo Sapiens. Ele é um livro que ele conta a história da humanidade, assim, de uma maneira muito bem, assim, muito bem escrita. Ele é do Yuri Noah, se eu não me engano, não, Yuval Noah, e ele na realidade se chama Sapiens, uma breve história da humanidade. Fui pesquisar para ter certeza. Ele conta uma breve história da humanidade, só que ele vai contando, né, vai desbravando desde o início da civilização, assim, desde quando nós éramos apenas macacos, se você acredita no criacionismo, de quando a gente era apenas meros animais, e ele foi colocando, ele vai fazendo tudo isso datado, né, cientificamente, da onde que tem as primeiras aparições dos homens, em quais foram as regiões, o que eles fizeram, por que que eles foram migrando, como que as coisas foram acontecendo, e até os dias de hoje. Só que parece uma coisa bem resumida, assim, né, se você falando assim por cima, só que quando você vai ler, é um livro extremamente aprofundado em cada uma dessas partes, só que sem ser uma leitura cansativa, não é aquele negócio que você lê e você fala, nossa, não aguento mais, é tanta história, é uma coisa, ele é bem engraçado, é um livro que ele conta as coisas de uma maneira bem descontraída e bem interessante sobre a história da humanidade. Então, assim, eu acho que todas as pessoas deveriam ler ele simplesmente por ter isso, sabe, na sua consciência, saber de onde você veio, mais ou menos, ter uma noção, e isso também ajuda a Eu vim de entender São muitas Paulo. das relações, e ajuda a entender muitas das relações que nós temos até os dias de hoje, inclusive, porque, né, nós não mudamos tanto assim quanto nós achamos que mudamos. Obviamente, a gente parou, né, de jogar bosta nas paredes, muitos de nós, mas ainda assim nós continuamos sendo bem primitivos. Então, acho que fica aí minha recomendação, Sapiens. E você, Rinaldão? Cara, eu queria indicar um livro até que eu já citei, né, que é Uma Breve História do Tempo e O Universo na Casca de Nós, ambos do Stephen Hawking. É porque eu gosto, tipo, é um bagulho assim que eu leio assim sem pretensão, sabe? Eu leio por curiosidade. Eu sou uma pessoa bastante curiosa sobre o universo, de onde a gente veio, para onde a gente vai. E o Stephen Hawking ele fala bem sobre isso. Então, se você gosta de questões de buraco de minhoca e viagem no tempo e não sei o que, se é possível, se não é possível, e galáxias distantes e por aí vai, primeiro começa
Uma Breve História do Tempo, né? Que eu acho que é o livro mais básico dele. E aí depois, se você se interessar, você vai indo para umas coisas mais profundas, assim, que eu acho uma coisa bem interessante. E também, não deixe de ler Turma da Mônica, né? O grande Maurício de Souza aí, pode ler, que é bom. Obras-primas. As primeiras versões do Turma da Mônica Jovem são boas. Eu li, acho que até o 30 e caralhada, 30 e pouco, 40. Nossa, eu Mas também. Eu li até esteja o preparado. 34. Esteja preparado, porque Turma da Mônica é uma leitura extremamente pesada e existencialista, viu? Você vai ler os gibis do, você vai ler os Mas o gibis do do Horácio é Penadinho. muito, velho. Não, você vai ler os gibis do Penadinho, cara. Às vezes é a mina indo se matar lá na beira do precipício, aí porque o namorado dela se matou, aí o Penadinho chega e pergunta: Opa, depois que você terminar aí, a gente pode sair algum dia junto? A mina indo se matar, velho. Então, assim, Maurício de Souza é bem pesado. Você E ele bota uma mensagem subliminar nas histórias dele, assim, que é pesado. cara é doidão, a Mônica Lombada. Mônica Lombada. A lombada é a sua mãe. Eu não sei se aquele. Tem uma página no Twitter que é tipo um negócio de Turma da Mônica. É montagem aquilo ou existe mesmo? Porque tem uns negócios que é muito Não, eu estranho. acho que alguns são montagens e eu acho que outros. É, Os mais básicos, eu acho que É realmente porque o da lombada é normal, sabe? não, Mas o tem da uns que é tipo Lombada eu acho que é mostrando o pau, mentira. sabe? Não, aí não dá. Mas não, mas, mas tem alguns que o Maurício de Souza ele faz questão de deixar umas mensagens subliminares esquisitas, velho. Mas, pois Um é, que a assim, gente. Pros adultos Uma também. eu última. gostei, sabe? As primeiras edições, apesar de ter umas histórias bem viajadas, assim, bem viajadas, no geral é bem interessante. Não cheguei a ler depois que mudou. Já mudou de design umas 2 vezes, de Turma da Mônica desenhista. versão Rick and Morty. Tipo, já mudou de desenhista algumas vezes aí, tá na terceira edição do bagulho aí, eu não li mais não. Mas quando eu era pequeno, eu li até o 30 e pouco, vinha um por mês, né? Então eu li aí por pouco mais de 2 anos, quase 3 anos aí que eu li de revista. Então é isso, essas são minhas indicações. Então, as minhas. Eu tô, como eu falei, eu estou na vibe de ler livros de esporte, literatura internacional e literatura nacional. Eu fico sempre intercalando aí e ficar mudando assim para também não cansar. Se eu ler 4 livros de esporte direto, eu vou cansar. Aí eu geralmente intercalo também, até mesmo para ganhar um repertório maior. Pra você ver como eu sou muito fresco. O primeiro em indicar o livro de esporte aqui, eu queria indicar o livro. Opa, perdão. Alguém esqueceu o microfone, acerta aí. Tá vendo um negócio aqui. Cuidado com os copyrights. Enfim, o primeiro livro que eu queria indicar é um livro chamado Onze Anéis, que conta a história do Phil Jackson, treinador de basquete aí da NBA, que ganhou 11 anéis. Ele foi o treinador do Michael Jordan e do Kobe Bryant no Então, começo da é o Senhor carreira. dos Anéis. Exato, ele é o Senhor dos Anéis. E o livro é uma mentira, porque fala 11 anéis, mas na verdade ele tem 13 anéis, porque ele ganhou 2 títulos com o New York Knicks nos anos 70, como jogador. Enfim, é um livro muito bacana, porque não conta só os bastidores de um dos maiores ápices do esporte, né, competitivo, como também ele dá um panorama de como lidar com o esporte também, porque o Phil Jackson é um cara que é muito espiritualista, ele acredita em questões budistas, tem muita, ele fala muito sobre a questão da meditação, da mente plena. Então, quando eu li o livro, né? Quando eu li, acho que faz uns meses que eu li, e acho que foi no começo do ano que eu li, e tinha muitas questões assim de meditação que na época eu estava muito interessado, então foi muito bacana. É um livro bacana, tem, sei lá, uns 300 páginas, enfim. O outro livro, Literatura Internacional, eu queria indicar um dos clássicos que existe aí na literatura, que é Crime e Castigo, do Dostoiévski. Não só porque é um livro de literatura um pouco difícil, mas eu juro para você que é mais fácil que Machado de Assis. 1000 vezes mais fácil que Machado de Assis. Tem muitas questões existencialistas e coisas pesadas, né? Trata-se de um crime e castigo só para você. Crime e Castigo é o nome do livro, né? Então, só pelo nome você consegue perceber do que se trata, né? Então, é um cara que cometeu um crime e agora ele vai ter que cumprir esse castigo, mas não é um castigo de fiquei preso aqui, não, é o castigo de ter a culpa de ter matado alguém, de ele estar uma pessoa mal, ruim da cabeça e tudo mais. Então, no livro mostra essa angústia muito bem. Então, é um livro bem bacana. E, para terminar, de literatura nacional, eu queria indicar Capitães de Areia, livro do Jorge Amado, que eu li também. Eu não sei se eu li esse ano ou foi ano passado. Acho que foi Nossa, esse ano. eu li na época da escola também, que eu tive que ler pro SSA. Não,
É um livro meio pesado pra criança ler também, Pô, não eu é? li o livro e o filme. O filme também passaram. Eu era segundo ano, primeiro ano do ensino É médio. porque tem uma coisa de estupro, né? Isso. É um bagulho Aí é pesado. um negócio pesado, mas é um livro bastante fácil de ler. Olha que é um livro nacional, assim. Ele não é tão antigo quanto, por exemplo, sei lá, os autores do modernismo, né? É um livro bastante bacana e fácil de ler. Eu gostei muito e é um livro de 200 páginas. Eu terminei em uma semana, porque eu gostei realmente. E eu acho que é isso, né? Bom, se vocês estão curiosos, atualmente eu estou lendo o livro Moneyball, que conta a história do treinador não, do gerente geral do Oakland Athletics, time de beisebol da MLB. E ele é basicamente um livro muito importante, assim, porque ele é uma figura muito grande, porque se trata até hoje de uma maneira de você cuidar do esporte, de contratações e tudo mais. Também conta muita história do beisebol, que é um esporte que eu estou tentando aprender um pouco mais. Esse é o livro que eu estou lendo agora, e eu acho que essa foi a edição do Falar Pouco Podcast de hoje, né? Eu só falando assim, mais uma recomendação, né? Um livro que eu estou lendo hoje em dia também, que é bem interessante, se chama A Rebelião de Lúcifer. Eu esqueci de falar desse. Que ele conta também a história do próprio Lúcifer, né? Conta a história também da Terra, desde a sua criação até hoje em dia. E ele traz um outro olhar para este famigerado príncipe das trevas, que nós olhamos para ele com um lado totalmente negativo. Eu estava pensando se eu iria recomendá-lo ou não, né? Devido ao próprio nome, mas podem ter certeza que não tem nada de satanista no E livro, ao nem nosso nada público herege. religioso também, né? É, não tem nada de herege, não tem nada de relacionado a isso no livro. Ele simplesmente conta uma outra perspectiva. Mas, no mais, alguém quer falar mais alguma coisa agora? Não, acho que não. Acho que Não. deu, no meu caso, deu para dar uma abordada assim dos livros que eu Uma li horinha de quando criança, podcast já. adolescente, adulto. Foi Então, no mais, é isso. antes da gravação, 2 horas de fofoca, né? Falando sobre a vida, a verdade do Graças mundo. a Deus. E Só faltou depois. a breja, É. A vida secreta dos paraibanos. que não são paraibanos. Pois bem, senhores, é isto. Até semana que vem. Um beijo aos nossos ouvintes e a Um vocês. beijo. Pô, se o cara escutou 1 hora do Fala Pouco Podcast, você merece o meu Nossa, sincero. você tem o meu. Eu não Obrigado. te conheço, mas eu te amo já, com o fundo do meu coração. Se você mandar mensagem pra mim pedindo um Pix, eu farei. De até no máximo R$ 20. No máximo R$ 1. Oh, os 50 É pra centavos você aí ver, hein? estamos chegando, hein? Vamos ter que criar um Pix do Fala Pouco aqui, né, É, gente? manda nós, caixa Opa! postal. Criar aquele. Apoia-se, né? Após, Pois bem, valeu, Um obrigado. abraço, Até Um mais beijo, aí. um abraço, até semana que vem. um beijo, um queijo. Mano, do nada começou a chegar uma mensagem do trabalho, eu já larguei essa merda.